aqui no chat as pessoas presentes na sala, para que a gente possa fazer a gravação. Obrigada, Bruna. E obrigada, Renata, também. Então, nós vamos hoje, né, começar o nosso GT3, que tem como título Vozes que Atravessam Muros, Saberes Insurgentes. Combinamos anteriormente que faríamos a apresentação de forma corrida e as discussões ficando para o final. Nós temos para disponibilizar para vocês 10 minutos de apresentação, onde vocês vão fazer exposição. A Carol conversou com a Renata, né, que poderia fazer a intervenção via áudio quando faltar 5 minutos e 3 minutos para o final da apresentação. Você também está de acordo com esse tipo de intervenção para avisar o tempo, Bruna? Ou você prefere outro formato? Pronto, então tá certo. Primeiro me apresentar também, né? Eu sou Dailza Araújo, sou docente aqui na Universidade Estadual do Sudeste da Bahia, no campus de Jequié, e nós somos uma universidade que tem campi em Tapetinga, Vitória da Conquista. Eu atuo no curso de pedagogia, né, trabalho com as temáticas das relações étnico-raciais. Também faço parte do coletivo Angela Davis, que é um grupo de pesquisa ativista lá da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, UFRB, que é o coletivo Angela Davis, e coordeno um grupo de estudos aqui na UES, que é o GPREG, o Grupo de Estudos em Pedagogias, Racialidades, Etnicidades, Educação e Gênero. Né? Então, é uma satisfação imensa estar com vocês, fazendo a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher negra, de 1,65 m, estou usando o meu cabelo black power, uso óculos, e nesse momento uso uma blusa preta e um colar verde. E vou passar também para que Carol possa se apresentar e fazer também a audiodescrição dela. Opa, vou entrar agora com o meu celular para vocês poderem me ver, mas fazendo também uma autodescrição. Eu sou uma mulher branca, alta de 1,80 m, estudante da UF, de psicologia. Eu tô... Um momentinho. Eu estou usando um vestido preto com detalhes de flor, um colar, uma bota e imagino que seja isso. Sou a monitora de vocês hoje. Ah, Carol apareceu, belíssima. Obrigada, Carol. Boa tarde a todas as pessoas, né? Nós vamos iniciar com as apresentações hoje, né, da Renata Piccoli Takamori, que veja se eu pronunciei certo, viu, Renata? Ciganos do Asfalto e Educação Especial, Percepção de Famílias Circenses sobre o suporte do AE para filhos com deficiência intelectual. Renata tem em torno de 10 minutos para se apresentar e ela pode fazer a projeção se ela quiser fazer alguma projeção, se não, ela pode iniciar o trabalho, e conforme combinado, a Carol vai fazer a intervenção quando faltar 5 minutos e 3 minutos, intervenção por áudio. Oi, boa tarde a todos, eu agradeço a oportunidade, boa tarde. Eu vou compartilhar aqui os slides, né, só um minutinho, aí vocês falam para mim se já está disponível para vocês, tá bom? Tá disponível? Tá aparecendo? Por enquanto, não. Para mim também. Ainda não. Ainda não? Tá? Não, acho que tu precisa compartilhar aquele que é a tela toda, daí para onde for o teu mouse vai aparecer. Pronto. Eu acho que é tela Foi? inteira que chama. Sim, Foi agora? logo... Não, Não? Deixa eu ver, peraí. É logo no terceiro botão, ali embaixo. Peraí, só um minutinho. Opa, eu acho que... Não.
Ah, tá caindo aqui, peraí, só um minutinho, vou tentar de novo. Meu Deus. Bem, Vou ver aqui. Sejam todas Foi agora? bem-vindas. Estou vendo muita gente querendo entrar. Por enquanto, não, o slide não. não. Tá, qual formato o seu? Ah, Agora agora vai foi. dar. Agora sim. Agora foi? Então tá. O título, né, como já foi dito, né, Ciganos do Asfalto e Educação Especial, a percepção de famílias cirquenses sobre o suporte do AE para filhos com deficiência intelectual. Autora apresentadora sou eu, Renata Piccoli Takamori. Obrigada pela oportunidade aqui do evento para expor esse trabalho. Então, vamos iniciar. Introdução. Essa pesquisa analisa a intersecção entre o nomadismo circense e a educação especial na perspectiva da educação inclusiva. A comunidade circense, historicamente referida como ciganos do asfalto, enfrenta desafios únicos de itinerância no sistema escolar. O foco central desse trabalho é compreender a percepção dessas famílias sobre o atendimento educacional especializado, o AE, e investigou-se que essa modalidade atende às necessidades dos seus filhos com deficiência intelectual durante os frequentes deslocamentos. Justificativa. A escolha desse tema justifica-se pela urgência de uma necessidade de garantir os direitos educacionais das populações itinerantes com deficiência, que são historicamente marginalizados. Esses estudantes cirquenses enfrentam barreiras de acesso, permanência e continuidade escolar devido às constantes mudanças de município. Investigar o AE sobre a ótica dessas famílias possibilita identificar lacunas no suporte pedagógico oferecido. Assim, busca-se contribuir para a formulação de políticas públicas verdadeiramente inclusivas e sensíveis às especificidades do itinerante circense. Relevância. A relevância desse estudo desdobra-se nos âmbitos acadêmico, social e pedagógico, ao dar voz a um grupo social subrepresentado. Contribui para expandir os debates sobre a flexibilização e continuidade curricular na educação especial. Socialmente, fomenta a garantia de direito constitucional à educação de qualidade, sem prejuízo da identidade cultural circense, e, além disso, fornece subsídios para que as redes de ensino aprimorem a articulação federativa na oferta contínua do AE. Pergunta de pesquisa e hipótese. A pesquisa busca responder a seguinte questão: qual é a percepção das famílias circenses sobre a efetividade e a continuidade do suporte do AE a seus filhos com deficiência intelectual? A hipótese levada sugere que a itinerância constante inviabiliza o acompanhamento contínuo AE, gerando fragmentação na aprendizagem. Supõe-se também que a falta de comunicação integrada entre os sistemas municipais de ensino fragiliza a mediação pedagógica. Com consequência, as famílias tendem a perceber o suporte como insuficiente para as reais necessidades dos estudantes. Objetivo. O objetivo geral consiste em analisar a percepção de famílias circenses acerca do suporte do AE prestado aos seus filhos com deficiência intelectual. Quanto aos objetivos específicos, busca identificar as principais barreiras enfrentadas por essas famílias no acesso do AE. Pretende-se também descrever as estratégias de adaptação pedagógica utilizadas pelas escolas para acolher essa itinerância. E, por final, almeja-se evidenciar as propostas das próprias famílias para o fortalecimento da educação especial itinerante. A metodologia trata-se de uma pesquisa qualitativa, de caráter descritivo e fundamentação bibliográfica. A abordagem qualitativa permite aprender as vivências, sentidos e percepções da família no contexto de itinerância. A dimensão descritiva possibilita detalhar as características e fragilidade do suporte do AE nessa realidade. E, por sua vez, o levantamento bibliográfico consolida o aporte teórico sobre a educação especial, sobre o nomadismo e o direito fundamental à educação. Resultados. Os resultados da análise indicam uma acentuada descontinuidade na oferta do AE para estudantes circenses com deficiência intelectual. Constatou-se que a burocracia no processo de transferência entre escolas municipais retarda o início dos atendimentos especializados, e as famílias relatam um sentimento de desamparo pedagógico
e a frequente necessidade de atuarem como únicas mediadoras do aprendizado. Conduto identificou-se experiências pontuais positivas sobre o diálogo direto entre a escola e o circo, viabilizando um acolhimento adequado. A discussão evidencia a lacuna existente entre as diretrizes da legislação inclusiva vigente e a prática pedagógica destinada aos povos itinerantes. A deficiência intelectual exige um acompanhamento contínuo e articulado, o que colide com a rigidez dos sistemas de ensino local. É premente instituir protocolos pedagógicos unificados ou sistemas digitais nacionais para o acompanhamento contínuo desse público. Reforça-se, portanto, a necessidade de uma formação docente voltada à diversidade cultural e à flexibilização curricular na rotina escolar. E a conclusão. Conclui-se que o suporte do AE para as filhas de famílias cirquenses com deficiência intelectual ainda se mostra fragilizado e desarticulado. A itinerância constante desafia os modelos tradicionais de atendimento fixo e exige redes de apoio interfederativas e inovadoras. Garantir o direito à educação inclusiva para os ciganos do asfalto requer uma escuta ativa e respeito aos seus saberes culturais. Espera-se que esse estudo investigue novas pesquisas e inspire ações práticas voltadas à equidade educacional dessa população. Aí são algumas referências que eu usei para concluir essa pesquisa. E muito obrigado. Eu encerro aqui com uma frase de Paulo Freire: a educação não transforma o mundo, a educação muda as pessoas transformam o mundo. E deixo o meu e-mail aqui para contato de futuras dúvidas, sugestões acerca dessa pesquisa. Muito bom. Parabéns, Renata, pela exposição, também pela pesquisa apresentada. Nós vamos passar, né, para a sua segunda apresentação. Eu vou deixar o título para que você possa informar para as pessoas. Você vai usar a apresentação de slides? Vou. Sim. Por favor, pode fazer a projeção. Tá, só um minutinho. Caiu? Vou tentar de novo. Ainda não apareceu. Peraí. Foi agora? Não, ainda não. Peraí. E agora? Agora sim. Tá. O título, né, como já foi visto, é Interpicadeiros e Sala de Recurso, Estratégias Pedagógicas do AE para Estudantes com Deficiência Intelectual em Contextos Circenses. Apresentadora, que sou eu, Renata Piccoli Takamori. Vamos iniciar. A introdução. Essa pesquisa investiga o diálogo entre a arte circense e a educação inclusiva, focando na atuação do AEE. O estudo aborda como professores da sala de recursos multifuncionais articulem suas práticas pedagógicas para estudantes com deficiência intelectual em contexto itinerante. Busca compreender os arranjos didáticos necessários para conciliar os saberes das famílias de circo com a escolarização formal. Assim, analisa-se como a flexibilização curricular se materializa no cotidiano desses educandos móveis. Justificativa. Pela escassez de materiais pedagógicos orientados à docência com populações itinerantes que possuem necessidades educacionais específicas, estudantes com deficiência intelectual exigem um acompanhamento especializado que tem que ser pensado em contextos urbanos fixos e contínuos, que costumam ser pensados, né? E mapear e discutir as estratégias do AE para essa realidade específica é indispensável para evitar a evasão
e a marginalização escolar. Dessa forma, busca-se instrumentalizar professores e sala de recursos diante das singularidades das famílias cirquenses. Relevância. A relevância da pesquisa incide sobre o fortalecimento de metodologias inclusivas adaptáveis à mobilidade espacial dos educandos. No âmbito científico, preenche lacunas sobre a intersecção entre itinerância, deficiência intelectual e a prática do AE. Para a praxis pedagógica, propõe caminhos de mediação que valorizam o repertório cultural do circo no desenvolvimento cognitivo e socialmente reafirma o compromisso com uma escola pública capaz de acolher a necessidade em todas as suas manifestações. Pergunta de pesquisa e hipótese. A pesquisa responde a seguinte questão: quais estratégias pedagógicas do AE podem ser articuladas para potencializar a aprendizagem de estudantes com deficiência intelectual em contextos circenses? A hipótese defende que o uso de metodologias ativas integradas à vivência do picadeiro favorece a consolidação de conceitos abstratos. Supõe-se também que a elaboração de planos de desenvolvimento individualizados, o PDI, flexíveis, atenua os impactos de transição contínua entre as escolas. Objetivos. O objetivo geral é analisar as estratégias pedagógicas do AE direcionadas a estudantes com deficiência intelectual em contextos de itinerância circense. Objetivos específicos. Pretende-se identificar as ferramentas didáticas e tecnologias assistivas mais eficazes utilizadas nessas mediações, buscando-se também compreender o conhecimento prévio da vida do circo, incorporado ao PDI, e por fim, visa propor diretrizes pedagógicas flexíveis para atuação nas salas de recursos multifuncionais. A metodologia qualitativa do tipo descritiva e fundamentada em revisão bibliográfica. A abordagem qualitativa possibilita analisar detalhadamente a complexidade das relações pedagógicas e dos processos de aprendizagem. O caráter descritivo permite caracterizar minuciosamente as estratégias metodológicas empregadas no suporte especial a esses sujeitos, e as pesquisas bibliográficas fundamentam o estudo em legislações vigentes, referenciais da educação especial e a produção sobre a pedagogia do circo. Resultados. Os resultados evidenciaram que as estratégias do AE obtêm maior êxito quando utilizam os elementos lúdicos e corporais do circo como mediadores pedagógicos. Constatou-se que a padronização rígida de materiais dificulta a adaptação do estudante com deficiência intelectual durante as constantes trocas de escola, e a criação de portfólios móveis e digitais emergiu como importante recurso para registrar os avanços e garantir a continuidade do trabalho pedagógico. Além disso, a parceria estreita entre o professor especialista e as famílias circenses mostrou-se determinante. Agora, a discussão aponta que a dicotomia entre o picadeiro e a sala de recursos é superada quando há valorização dos saberes da cultura circense. Para o estudante com deficiência intelectual, a articulação entre vivência prática e mediação teórica acelera a construção da autonomia e das funções cognitivas. Conduto, discute-se a necessidade de maior formação continuada dos professores do AE para lidar com o nomadismo, e a flexibilização do currículo não deve significar empobrecimento de conteúdos, mas sim uma diversificação de caminhos de ensino. E conclui-se que o AE, em contextos circenses, exige uma pedagogia dinâmica, afetiva e descentralizada das estruturas. A articulação entre a arte do circo e o suporte especializado transforma a sala de recursos em um espaço de acolhimento e potencialização. As estratégias precisam ser pensadas a partir da mobilidade, garantindo o direito do aluno de aprender sem abrir mão de sua identidade itinerante. E reafirma-se a urgência de fortalecer redes pedagógicas colaborativas entre diferentes sistemas municipais de ensino. Aqui foi algumas referências bibliográficas que eu utilizei para concluir essa pesquisa. Muito obrigada, e eu encerro aqui com uma frase do patrono da educação, Paulo Freire: ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção. E aqui eu deixo meu e-mail para qualquer sugestão e dúvida a respeito dessa pesquisa. Muito obrigada.
Obrigada pela sua apresentação. Obrigada, Renata. E aí nós passamos para as apresentações da Bruna, né, que é autora de 2 trabalhos. Os próximos 2 que seguem, logo em seguida, como reforçamos aqui no chat, a gente vai abrir para perguntas, dúvidas e colocações, então vocês já podem fazer, né, suas anotações. A gente passa a fala para que Bruna possa começar a exposição. Caso ela tenha algum slide, ela já pode projetar. Caso vá fazer somente a exposição oral, também pode ficar à vontade. Tá bem, eu só peço desculpas para você se der uma falhadinha na minha conexão, é que eu estou participando da Flip e aqui em Paraty está com muito problema a internet e a luz, mas qualquer coisa eu estou com o telefone aqui do lado para tentar entrar pelo meu 5G. Eu vou compartilhar o meu artigo, que eu vou trazer alguns apontamentos a partir daqui. Vocês já conseguem ver? Sim. Sim? Perfeito. Tá bom, muito obrigada. Então, eu sou a Bruna, eu sou doutoranda em estudos de literatura na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e o que eu vou apresentar aqui hoje são alguns recortes de pesquisas que estão sendo desenvolvidas desde a graduação, na verdade, em relação ao estudo de literatura, gênero ou em relação a outras minorias sociais, que é o que vai aparecer aqui no próximo trabalho. O primeiro trabalho que eu vou apresentar é o Colonialismo de Gênero em Tiger Lily, que é um romance de uma escritora estadunidense que vai representar um pouco do universo de Peter Pan, mas a partir de uma perspectiva da colonialidade de gênero. Quando eu comecei a estudar no mestrado, a minha pesquisa envolveu o trabalho com os contos de fadas e a categorização das personagens femininas da franquia das princesas Disney. Então, eu busquei muito material que recontasse esse universo dos contos de fadas, que pudesse me ajudar a pensar como que essas personagens eram representadas lá no século XIX e como elas estavam sendo representadas ainda agora no século XXI. E nesse momento eu me deparo com esse livro chamado Tiger Lily, que foi, na verdade, uma surpresa, e eu fui buscar essa leitura. Ele é um best-seller, então ele não é uma leitura levada para a academia, o que é um problema. E quando eu fui buscar essa leitura, foi justamente porque na sinopse aparecia que ele recontava a história do Peter Pan, e eu entrei nessa leitura a partir disso. Porém, eu me deparei com uma narrativa que denuncia muitas questões da colonialidade de gênero, e foi muito surpreendente, porque, em primeiro lugar, é um livro voltado para juventudes. Então, ele já não é pensado para o adulto, digamos assim, mas ele traz grandes representações e problematização do colonialismo de gênero. Nessa história, a gente é inserido numa narrativa em que aparece a princesa Tigrinho, a Tiger Lily, como protagonista. O Peter Pan vai aparecer em alguns momentos, mas ele não é o protagonista da história. E a gente se encontra com esse grande personagem. Desculpa, gente, é que eu tô aqui na pousada, tá? Talvez dê algum ruído de som. E a gente conhece esse personagem chamado Tic Tac, que é apresentado como o líder daquela comunidade. E não é em nenhum momento nomeado que ele é uma pessoa trans, não é em nenhum momento é dito algo sobre a identidade de gênero ou sobre orientação sexual, mas esse personagem é apresentado no masculino como alguém que gosta de usar vestidos, como alguém que tem um longo cabelo, e tudo isso é trazido de forma muito natural, como deveria ser, dentro da história. A situação muda quando chega um personagem na história, o colonizador, que aqui eu chamo assim, porque o texto não vai chamá-lo assim, mas ele é o inglês. Esse personagem, ele acaba sofrendo um naufrágio, e a Tiger Lily, o Tic Tac e os outros personagens ali da comunidade acabam auxiliando o Philip para que ele não morresse. Então, o Tic Tac faz o trabalho de curandeiro, de médico, eles dão toda a assistência que o Philip precisa. Quando esse sujeito já está recuperado da sua saúde física, o livro dá esse giro em que se coloca ali na cena o colonialismo.
num primeiro momento, o colonialismo de gênero, porque ele começa a observar um comportamento do tic-tac que não entra nesse lugar da heteronormatividade, e ele começa a trazer isso como pecado. E o que ele faz, justamente porque o colonialismo ele vai trabalhar a partir da lógica da violência simbólica, é trazer para os demais membros da comunidade essa noção da culpa, do medo. Ou seja, se o tic-tac se mantivesse vestindo as roupas que ele gosta de vestir, haveria um Deus punitivo que faria com que ele ardesse no inferno. Então, esse primeiro personagem, ele vai plantando na mente dos demais aldeões essa ideia de que o tic-tac precisaria usar uma roupa socialmente aceita no masculino, porque senão haveria esse Deus punitivo que iria privá-lo da paz após a morte. E essa situação começa a ficar muito grave a ponto de que a comunidade, por medo de que acontecesse alguma coisa com o tic-tac, se junta a esse colonizador, pedindo que ele deixe de usar vestidos. Tem uma cena muito forte no livro. É 5 minutos. Tá bom, muito obrigada. Em que os vestidos deles são queimados na frente de toda a comunidade e ninguém o protege, porque eles acreditaram tão veementemente que existe esse Deus punitivo, que eles acham que é isso que eles estão fazendo para proteger o tic-tac do inferno. A parte mais violenta do livro é quando o tic-tac tem os cabelos compridos cortados, porque o colonizador diz que ele é um homem, então ele não pode ter seus cabelos compridos, né? Porque isso seria uma performance do feminino. Eu trago autores para dialogar no artigo, como a Maria Lugones, o Hector Ruvalcaba, que são sociólogos e pensam a colonialidade de gênero justamente para explicar que o colonialismo ele não acontece apenas no território. No livro também vai apresentar esse segundo momento, porque daí o Philip começa a perceber que existe um território a ser explorado. Mas a primeira questão que acontece ali é a exploração da mente e do corpo, e nesse caso, né, da identidade dos sujeitos. Peço desculpas pelo spoiler, mas eu preciso trazer isso aqui para justificar as minhas considerações, porque eu apresento aqui no artigo um professor, inclusive brasileiro, o professor Fernandes, que faz um estudo em uma aldeia amazonense em que se percebeu o aumento expressivo de suicídio em determinada comunidade justamente pela não aceitação da orientação sexual daqueles sujeitos, e aqui ele discute a ideia de que isso não estava inserido na aldeia como, ou melhor, isso não nasceu com aquela aldeia como algo natural, isso foi trazido do homem branco, né, a heteronormatividade. Ao final, o tic-tac acaba se jogando no rio, é uma cena de suicídio que não é narrada assim, né, nessas palavras, como eu disse, justamente por ser um livro das juventudes, né, ele acaba não trazendo palavras tão violentas, mas é uma cena muito violenta, muito grave, em que o tic-tac se joga no rio, porque ele não aceita mais viver essa vida em que ele seria totalmente sugado de si mesmo. Eu agradeço muito a atenção de vocês e fico aqui agora à disposição depois, né, para a gente conversar um pouco mais sobre o livro. Muito obrigada. Parabéns, Bruna, pela apresentação, pela pesquisa, né? Obrigada por trazer para nós uma perspectiva a partir da sua leitura, né? E a gente abre para que você possa apresentar o próximo trabalho sobre sua autoria. Perfeito. Eu vou compartilhar aqui, então, o segundo. E aí esse já está diferente da colega, né? Da Renata, que trouxe ali leituras paralelas, assim, da sua pesquisa. Eu agora já vou falar de uma coisa completamente diferente aqui, porque senti muito o desejo de... que bom, tomara que vocês gostem. Eu sofri muito lendo esse livro, minha mãe também, eu lia junto dela, eu li na pandemia, eu lia junto dela, assim, a mãe dizia, e aí, o que aconteceu com o tic-tac? Eu lembro que foi uma grande questão. Mas agora eu vou trazer para vocês uma leitura diferente, porque eu vou falar de um escritor gaúcho,
Aqui eu não trago nenhum atravessamento de gênero, embora eu tenha vontade de pensar esse escritor a partir disso, mas o que eu estou fazendo, na verdade, é um recorte em relação ao aparecimento do homem rural na literatura brasileira. Antes de me especializar em literatura das narrativas da infância e gênero, eu me especializei em literatura brasileira, mais especificamente naquela literatura produzida no Rio Grande do Sul. E esse escritor, Simões Lopes Neto, ele é um escritor que começou a publicar no início do século XX, ali por 1908, 1907, e eu trabalho com esse livro que é chamado Contos Gauchescos. Na verdade, esse artigo, ele parte de uma pesquisa que foi organizada pela professora Regina Del Castanho. Ela publica essa pesquisa em 2012, mas ela analisa pelo menos 10 anos de publicação da literatura brasileira contemporânea, tá? Em que ela percebe, das grandes editoras, aqui a gente está falando de Companhia das Letras, tá? Essas grandes editoras que chegam nos grandes centros, e ela percebe que a gente tem muitos livros, isso em 2004, tá? Porque de lá para cá já são 20 anos, muita coisa mudou. Mas ela percebe, por exemplo, que há um expressivo número de narradores homens. Dentre esses narradores homens, a maioria esmagadora são homens brancos, e homens brancos pelo menos de uma classe média e de classe média alta. E quando eu me deparo com essa pesquisa, eu comecei a pensar a realidade do contexto da literatura produzida no Rio Grande do Sul, por exemplo, com Simões Lopes Neto, que é um escritor que construiu um narrador chamado Blau Nunes, que foi o narrador que inspirou, por exemplo, Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa. Então, Contos Gauchescos teve esse impacto posterior, porque quando Guimarães Rosa chega nesse livro, Simões já está morto. Simões, por exemplo, ele morre pobre, assim, a esposa dele fica numa situação de miserabilidade, porque ele acaba sendo reconhecido depois, mas ele é o cara que escreve esse livro, então, que inspira o Riobaldo, que hoje é um dos maiores narradores da literatura brasileira. E eu me debruço nesse trabalho pensando o seguinte, que a gente tem, por exemplo, no século XIX, grandes narradores, ali no romantismo e no realismo, todos eles homens, né, e homens letrados, e homens de um bom poder aquisitivo. E a gente tem, por exemplo, também no século XIX, um escritor maranhense chamado Coelho Neto, que tenta reproduzir a fala dos trabalhadores rurais, mas de uma forma muito pejorativa, ou seja, o narrador letrado é um bom narrador, mas o narrador caipira é trazido numa espécie como um palhaço, assim, para dentro da literatura. Só que o Simões Lopes Neto, ele não faz isso, ele não cria o Blau Nunes no sentido de diminuir essa narrativa que acontece no interior do Rio Grande do Sul, muito pelo contrário, é justamente para dar voz para esse sujeito. Embora o Simões Lopes Neto fosse um homem letrado e naquele momento com bom poder aquisitivo, porque é depois que ele empobrece, ele consegue se colocar nesse lugar de uma escuta atenta, porque ele acaba fazendo uma viagem pelo Rio Grande do Sul com vaqueiros, né, esses homens que guiavam na época as viagens. Ele escuta muitas histórias e reproduz, mais ou menos assim, trazendo uma analogia com o que os irmãos Grimm fizeram na Alemanha, que é isso, ouvir narrativas orais e transcrever. Ele transcreve os contos gauchescos, né? Os Grimm fazem os contos de fadas. E, embora seja um texto muito respeitoso, né, com os trabalhadores rurais, ou seja, homens e mulheres que vivem do campo, que vivem daquilo que o campo dá, daquilo que o animal produz, né, assim, do cuidado com os animais, a lida do campo, a gente não tem, e a gente já está em 2026, a gente não tem nenhum outro narrador depois de Blau Nunes que traga esse cenário no Rio Grande do Sul, mesmo entre a literatura sul-rio-grandense contemporânea. Eu quero fazer uma ressalva que, como eu disse, eu trabalho deixa eu trazer aqui para mostrar para vocês, com a pesquisa da Regina, de 1990 a 2004, tá? A pesquisa dela.
68% dos narradores das obras são homens. De 2004 para cá, a gente tem um boom, ainda bem, de outras representatividades nas narrativas, muitas mulheres publicando, e aí ela fala também sobre narradoras, por exemplo, nessa época a gente tinha 52 brancas e uma negra. Agora, felizmente, esse número já mudou de 2004 para cá, a gente tem uma grande, assim, uma expressiva literatura. Acho que a Conceição Evaristo abre muitas portas para que outras mulheres possam publicar, outras mulheres pretas, inclusive. A gente tem muita publicação de mulheres indígenas, então acho que essa pesquisa, ela já está atualizando, inclusive, mas ainda assim a gente não tem nenhum narrador rural, né? Nenhum narrador que fale a partir da primeira pessoa desse mundo rural que não foi extinto. Esse mundo existe. Eu tive na verdade, a justificativa para fazer essa pesquisa é muito de um lugar pessoal. Meu falecido avô, 4 ele era minutos, desculpa. Tá bom, muito obrigada, imagina. Ele era um homem que sempre trabalhou, assim como o Blau Nunes, com o campo, com a lida com os animais, respeitando os animais, tudo que a natureza nos dá. E era um contador de histórias que nasceu e morreu sem nunca ter registrado um livro sobre as suas histórias. Então, esse trabalho partiu um pouco desse lugar, assim. E a gente tem, por exemplo, o Riobaldo, como esse grande narrador da literatura brasileira, talvez um dos maiores, né, ainda ao lado de Memórias Póstumas de Brás Cubas, que vai falar do sertão, mas depois de Riobaldo a gente não teve outros grandes narradores que trouxessem, né, esse lugar do campo. Eu deixo o convite para vocês conhecerem mais sobre o Simões Lopes Neto. Já aviso que é uma leitura difícil, inclusive para nós gaúchos, porque ele traz uma linguagem que a gente já não usa mais, uma linguagem muito específica do campo, mas existe uma edição que foi feita pelo professor da minha universidade, o Luiz Augusto Fischer. Então, quem tiver interesse, busca essa edição, porque ele coloca notas, e aí é como se a gente estivesse lendo em outro idioma e tem a tradução ali. Mas vale muito a pena. Ele tem assim, várias questões que vocês vão ver problemáticas, né, como muitos dos homens aí, ainda hoje, mas do século XX, mas ele tem textos muito, muito, muito legais, especialmente nessa relação do ser humano com os animais. Ele tem um texto lindo sobre um boi que perde o outro boi, amigo dele, entre aspas, e ele traz toda uma humanização desse animal que, para quem estuda o ecofeminismo, eu acho que vai se interessar. Obrigada novamente pela atenção de vocês. Eu encerro aqui a minha apresentação e agora sim, eu abro para os comentários. Parabéns, Bruna, pela segunda apresentação, né? Foi muito bom ouvir vocês e compreender de onde é que, pensando um pouco sobre o GT3, né? De onde essas vozes e esses saberes surgentes eles vêm. E o GT cabe muito dentro daquilo que vocês apresentaram, né? Porque em outros tempos essa ciência, essa produção acadêmica, ela não era pensada a partir desse lugar, né? São lugares que a ciência se constrói a partir de perspectivas hegemônicas de produção do conhecimento, em sua maioria os saberes de homens brancos, né? E ainda assim a gente tem perspectivas e possibilidades que ainda são evidenciadas, né, como você trouxe, a respeito da literatura negra, de pessoas escritoras negras, mas ainda há uma permanência, né, dessa ideia dos saberes hegemônicos, de quem pode produzir, dos saberes legitimados, né, inclusive as próprias citações que a ABNT, né, usa, ainda fazem parte desse lugar. Então, por exemplo, se eu trouxer Oliveira 2026 e solicitar a vocês que em um momento vocês possam refletir sobre o perfil de Oliveira 2026, vocês podem trazer um perfil de uma pessoa branca, né? Uma cientista, uma escritora branca, ou até o famoso Einstein, né? Porque quando a gente chega nas escolas, que a gente pede desenho cientista, as pessoas automaticamente pensam em Einstein, né? E aí eu estou falando da Adriana Oliveira, que está aqui na sala, eu não sei de onde ela vem, mas eu estou falando dela enquanto uma pessoa que escreve, uma pessoa que pensa, né? Falaram para nós, penso, logo existo, mas foi negado para essas pessoas com deficiência, né, pessoas do meio rural, mulheres negras, indígenas, essa possibilidade do pensamento, né?
disseram que o corpo e a mente não se conectam, mas foi justamente para essa dominação, né? Então, seu corpo só serve para o trabalho porque você não pensa. Então, isso é uma justificativa de dominação que perpassa ainda os nossos escritos acadêmicos, os nossos currículos, os nossos eventos, inclusive, né? E perpassa também esse lugar de compreensão que a sociedade se estrutura. Então, é muito importante ter vocês aqui nesse espaço de discussão, de debate. Obrigada e boa tarde a todas as pessoas que foram chegando, né? E aí a gente vai abrindo para as discussões e debates. Eu acho que primeiro a gente pode fazer as perguntas para a Renata, né? Quem tiver pergunta, quem tiver colocação, fazer para a Renata, e depois a gente faz para a Bruna, né? E aí a gente pode estabelecer, né, Carol, 5 minutos de resposta para cada uma, para que a gente possa conseguir mais respostas, porque a gente gosta muito desse retorno. Eu geralmente falo, toma parte da vida dos outros, né, da pesquisa dos outros. Isso é muito, amplia, né, a nossa rede, o nosso conhecimento. Então, eu vou começar, né, fazendo, e depois quem tiver interesse já pode levantar a mão, ou pensando qual será a sua colocação, sua pergunta para a Renata. E aí eu falo muito, né, eu achei muito interessante a pesquisa da Renata, que ela fala desses espaços não escolares, né, e que tem visibilidade, tem tido uma visibilidade muito grande nos últimos anos, a partir das pesquisas de Maria da Glória Gon, né, falando desses espaços, mas que ainda são invisibilizados. E principalmente pensando essa produção, essa existência dessas pessoas com deficiência, né, ela traz a deficiência intelectual, mas qualquer tipo de deficiência é visualizado nesses espaços como não lugar, ou pessoas que não têm direito, né? Então, a minha pergunta para a Renata é de onde parte esse desejo da pesquisa, o que é sua pesquisa, se é uma pesquisa de trabalho de conclusão de curso, se é uma pesquisa própria, é algo que lhe inquieta porque você também faz parte desse ramo, né, circense, ou se é uma pesquisa de mestrado, doutorado, de pós-doutorado, porque não ficou explícito na sua apresentação, eu fiquei curiosa para saber. Você traz algumas pontualidades, né? Uma sugestão é que quando você for apresentar na sua escrita, né, essa expressão dar voz, a gente tem utilizado, né, durante muito tempo foi utilizado para os grupos historicamente excluídos, mas agora a gente tem feito uma nova reflexão, que é justamente sobre o dar voz, né, porque a gente entendeu que quando a gente pesquisa com esses sujeitos e sujeitas, a gente estava dando a voz. Só que, na verdade, essas pessoas sempre tiveram voz. Elas precisavam ser ouvidas, né, e legitimadas. Então, a gente não tem utilizado mais o dar voz. A gente tem utilizado justamente, sejam ouvidas, sejam legitimadas, respeitadas em sua existência, né? Porque, na verdade, sempre tiveram voz. Essas pessoas que estão em grupos historicamente excluídos sempre falaram, sempre questionaram seus lugares ou a retirada de direitos, mas não eram ouvidas, né? Então, não eram legitimadas. E aí, eu gostaria de fazer essa pergunta para você, né? Como é que qual é o seu lugar na pesquisa, em ambas, né? Por serem muito próximas, e também perguntar para você sobre a segunda pesquisa, se ela é uma pesquisa bibliográfica ou uma pesquisa mais de campo, porque você trouxe que era uma pesquisa bibliográfica a partir de uma revisão de literatura, mas considerando o perfil, a pesquisa bibliográfica ela se configura, né, como parece que os seus resultados dão a entender que é uma pesquisa diretamente com as pessoas circenses. Então, eu queria que você falasse um pouco dessa perspectiva metodológica do segundo trabalho, né? E também como é que você vê a interseccionalidade no contexto, né, de ambos os trabalhos que você apresentou. Aí fique muito à vontade para fazer essa exposição. Caso alguém tenha mais alguma pergunta para Renato, eu acho que a gente pode fazer, né, esse bloco para a gente poder, para a gente não esquecer, né, Renata, das perguntas, porque na hora da apresentação a gente acaba esquecendo. Mas alguém tem alguma pergunta, dúvida ou colocação sobre o trabalho da Renata? Pode deixar no comentário qualquer coisa que eu também posso ler. Enquanto isso, eu acho que a gente pode abrir para a Renata ir falando, né? E quem sabe na fala dela vão surgindo também outras dúvidas, outras perguntas, tá certo? Pode ser, Carol? Prontinho. Então, Renata, está com você. Então, a origem dessas pesquisas foi porque eu atuei como professora de AEE e eu vi uma colega minha que teve uma estudante
com deficiência, que era de uma família cirquense. E ela vivia conversando comigo sobre como tem uma dificuldade, umas barreiras sobre o atendimento com essas famílias, porque eles vivem em itinerância, né, nomadismo, né, cada hora está numa cidade diferente, e não tem um PDI contínuo, né, não tinha um portfólio que ela pudesse ver e promover suas estratégias, né, sua atuação em campo, né? E isso me instigou a fazer essa pesquisa de como que pode ajudar na qualidade de ensino e no direito fundamental para esses estudantes, né? E então eu resolvi fazer essa pesquisa baseado em pesquisas bibliográficas, né? Ela não foi minha aluna, ela foi aluna de uma professora que foi colega minha. Então, assim, eu fiz uma pesquisa, né? Porque isso me instigou, me deu uma curiosidade. Então, eu pesquisei em bases acadêmicas, a Cielo, Google Acadêmico, Lilacs, e procurei palavras-chave, né? Como é feito o levantamento biográfico, e fiz uma análise sistemática também. Então, eu pesquisei sobre o direito à educação a essas famílias, né, e as flexibilizações curriculares, né, de como pode aplicar as estratégias quando você atende uma criança nesse contexto. Espero ter. E eu também concordo, nesse sentido de quando a gente usa o termo dar voz, realmente as famílias já têm voz mesmo, tem que falar de um jeito mais de representatividade. Eu também concordo com as suas contribuições, e agradeço também a sua visão a respeito do texto. Muito bom, Renata. Tá vendo como é bom a gente tomar parte das vidas dos trabalhos, que a gente fica sabendo um monte de coisa que não ficou explícito na apresentação, né? Nas suas próximas apresentações, eu acho que você pode colocar isso na metodologia, né? De forma mais explícita, quando você encontrou, até para a gente saber como é que está a produção acadêmica sobre isso, a produção do conhecimento sobre essa temática. Eu, particularmente, não sou da área de educação especial, lecionei essa disciplina 2 semestres aqui na universidade, porque a professora que leciona, ela precisou se afastar para o pós-doc, e nas minhas pesquisas eu não encontrei nenhum tipo de trabalho sobre isso. Então, eu acho que você, caso você ainda não tenha mestrado, não tenha doutorado, ou se você já tiver, eu acho que essa é uma pesquisa de, né, pós-doc que pode lhe trazer uma grande contribuição para o campo da educação especial. Porque é urgente que eu sei que o AE nas escolas tem tido uma grande dinâmica de exigência em relação a esse atendimento, mas a gente não pode esquecer que a educação, conforme você trouxe, também acontece em outros espaços, e quem sabe futuramente você pode ser autora, produtora, justamente desse guia orientativo, para que as pessoas que vão trabalhar, né, vão fazer esse processo educacional das crianças, a gente fala circense aqui, viu? Eu estou falando cirquense, você fala cirquense, aqui na Bahia. Então, eu vou falando o circense que a gente vê aqui, viu? Então, eu acho que são possibilidades para pesquisas futuras, porque, assim, eu acho fundamental que a gente traga a contribuição social do conhecimento, que é justamente dizer, né, como é que esse conhecimento ele vai poder transformar a sociedade. E essa, com certeza, é uma problemática, né? A problemática da educação de crianças circenses já é algo, uma lacuna muito complexa, né, para os municípios e estados, mas eu acho não, eu tenho certeza que o seu trabalho ele vai trazer grandes contribuições para essas pessoas que são circenses, né, e principalmente esse público que tem algum tipo de deficiência nesse contexto de vivência, né, da vivência itinerante, como você traz. Então, eu acho que só pesquisa aí pode trazer grandes contribuições. Eu costumo dizer às minhas alunas que os nomes, né, que você cita, Teresa Mantoan e outras, né, a gente cita esses autores e autoras que são considerados clássicos, e a gente às vezes esquece que um dia elas estiveram na mesma cadeira que a gente, né, graduação, pós-graduação, e quem sabe um dia essas pessoas que a gente cita, seremos nós que vamos ser citadas, né, a partir da nossa contribuição. Então, a gente nunca sabe qual é o tamanho da nossa contribuição até fazê-la. Eu digo às minhas alunas, se elas não me citarem, eu vou ficar chateada, porque quando elas estiverem lá dando entrevistas, sendo citadas, porque todas nós temos essa competência, essa capacidade, né,
de ir além, de trazer contribuições para o campo que a gente quiser atuar, né, futuramente. Então, penso que você está de parabéns, né, com essa pesquisa, essa proposta. E aí você já tem a revisão de literatura, né? Você já sabe aí esse campo, você já começa muito bem. Agora é ver o campo, se for do seu interesse, para que você possa trazer, né, esse guia de forma mais ouvindo os sujeitos e sujeitas que são, né, as pessoas que precisam ser ouvidas para saber como é que constrói, como é que é melhor para construir, porque as políticas públicas são construídas muito a partir de quem as vê e não de quem as vive, né? As realidades. E é por isso que a gente sempre está construindo política pública, mudando lei e nada se resolve, porque, de fato, a gente não escuta quem é de direito, né, de falar sobre essas políticas e como construí-las. Então, eu parabenizo você, não só eu como Carol aqui enquanto organização, né, Carol? Mas abro também para que vocês quiserem fazer alguma pergunta, colocar sua indicação de leitura, indicação de pesquisa para a Renata, podem ficar muito à vontade. Não me deixe falando só não, gente. Mas você falou tudo, eu vou falar o quê? Ui, que absurdo, Carol, não foi não. Eu assino embaixo o que a Daísa trouxe, porque todas as perguntas que ela fez e os comentários, agradeço a Renata por responder. Confesso que, realmente, em questão de visibilidade, se a gente pode também falar esse termo, né, se for falar de estudos da deficiência e tudo mais. A Ariel fez uma pergunta, deixa eu só terminar o meu comentário. É uma área que eu não esperava, assim, só recentemente num evento sobre humor que eu fui descobrir o que era palhaçaria. Então, assim, esse mundo circense, assim, não é muito familiar para mim. Então, eu fico muito feliz que você trouxe esse tema, que você se interessou, que você buscou mais e realmente vai ser bom essa pesquisa. Muito obrigada. Obrigada, Carol. Tem mais alguém que quer fazer algum comentário para a Renata, alguma colocação? Porque Ariel já está aqui, já fazendo a pergunta para a Bruna. Não é, Ariel? Tá, Bruna. Se ninguém tiver por agora, né, que a gente ainda pode fazer perguntas e colocações, a gente parte para os trabalhos apresentados por Bruna, e como a Ariel já colocou aqui, eu não vou passar na frente de Ariel, então eu vou permitir que Carol faça a leitura da pergunta de Ariel, para que Bruna possa responder, e aí depois eu faço as minhas colocações. Perfeito. Vou ler aqui, Ariel. Sobre literatura rural, fico pensando que a ausência de protagonistas rurais pode ser porque as cidades são mais densas que áreas rurais mesmo, mas o autor que você mencionou foi atrás da perspectiva rural. Então, realmente, pode ser uma desvalorização dessa perspectiva. Hoje em dia tem acontecido mais e mais êxodo urbano, que queria saber... 2 pontos. De que forma o êxodo urbano, ou até migrações em geral, afetam a construção e passagem de narrativas rurais? Só adicionando também uma pergunta, mas acho que é rápido, para você, Bruna, compartilhar o seu contato, que eu senti falta disso no final da apresentação. E eu sinto que todo mundo vai ficar feliz com isso. Claro, eu mando aqui no chat. Ariel, obrigada pela tua pergunta. Então, eu pensei muito sobre a questão do êxodo. O que me parece, e eu concordo contigo sobre a perspectiva da desvalorização, é que existem muitas narrativas no espaço rural, mas são narrativas orais. E o mesmo ocorre com as comunidades indígenas, por exemplo. Então, eu acho que existe aqui essa premissa de que aquilo que não está escrito não é literatura. Me parece que com as comunidades rurais acontece muito esse lugar, ou seja, por exemplo, como eu disse, né, minha justificativa para pensar isso foi muito a partir da minha família, do meu avô. Eu tenho agora já muitas falecidas, mas muitas tias contadoras de história. Minha avó é contadora de história e a minha avó não terminou a 4ª série. Então, eu acho que existe, para além da questão do êxodo, essa questão de que a literatura que é valorizada é aquela que chega na academia. A Tiger Lily, por exemplo, nunca, e olha que eu, assim, já estou há, acho que mais de 10 anos na universidade, entre graduação, mestrado e doutorado, nunca essa autora foi mencionada nos estudos de gênero e de colonialidade de gênero. Por quê? Porque é entendida como uma literatura menor, porque é um best-seller estadunidense. Então,
esses diálogos, eu acho que entre a academia e a literatura oral é o que falta. Eu acho que é um grande problema da nossa área, e não só entre a literatura oral, mas também entre a literatura de best-seller, que é o que os nossos alunos estão lendo, né? A escola muitas vezes afasta o aluno da literatura, que faz o aluno pensar que a literatura é só o cânone. Então, eu acho que o que tu pergunta ali sobre a questão do êxodo, né? Eu acho que o que acontece é que, e aí para mim é um problema, que é como se para a gente poder ser publicado e lido, a gente tem que fazer essa migração. Por exemplo, eu estou aqui agora em Paraty, na festa literária, né? E está sendo maravilhoso de ver que existem casas justamente para autores como eu, assim, que não tem nome nenhum, para pessoas que começaram a escrever poesia ainda criança e agora entendem que podem publicar um livro. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem a Socorro Racioli, a Conceição Evaristo, grandes nomes hoje, mas até alguns anos atrás a gente não tinha mulheres aqui com tanta ênfase na feira. Então, eu vejo que é um cenário que está mudando, mas ainda assim me parece que é um trabalho longo, que para a literatura ser valorizada nesses espaços, ainda a gente tem muito caminho para percorrer. Obrigada pela tua pergunta. Eu vou mandar aqui meu contato também. Quer fazer alguma fala, Ariel? Não, acho que só agradecer mesmo. Acho que gostei muito de ouvir a sua perspectiva e acho que é isso mesmo. Que bom, editoras que pegam autores novos e tal, que a gente está conseguindo expandir, democratizar a literatura. Obrigada, Ariel. Obrigada, Bruna, né? Vocês também podem já fazer as colocações. Olha, sigam Bruna aqui, viu? Porque seguidor é arroba de ouro, importante. Então, a gente precisa seguir estrategicamente e politicamente as pessoas que a gente segue, dizem respeito, né, àquilo que a gente apoia, às informações que a gente deseja ter. Então, para nós também, os seguidores e seguidoras, é um espaço também de luta, né, de ativismo, de militância também, para quem a gente deseja comunicar. Então, eu gostei muito dos trabalhos, também deu vontade de ler, viu, Taguerguili, como a Ariel pontuou ali no chat, né, e quando a gente percebe os livros, né, a literatura, e a gente traz esse olhar por dentro de quem tem a leitura de gênero, racial, as leituras de sexualidade, né, as leituras queer, a gente traz um novo olhar a partir de livros que muitas vezes as pessoas elas não têm, e quando elas vêm, elas vão ler os livros de outro ângulo, né, a partir de outras lentes, porque essas questões, minha aluna disse que são os temas apocalípticos. Os temas apocalípticos, né, atravessam a nossa vivência cotidiana, né? Nosso grupo de amigos e amigas, nossa leitura, seja na universidade, seja naquele romance, seja naquele livro de autoajuda, porque muitas vezes, né, esses livros de autoajuda é a famosa música, quem acredita sempre alcança. Será que é verdade? Como é que as desigualdades sociais se estruturam a partir da lei? Se uma pessoa que não tiver oportunidade, ela acreditar, ela vai alcançar, como é que funciona isso? Então, a gente passa a ter um outro olhar sobre tudo que a gente acessa, né? As novelas, as músicas. Então, esse conhecimento ele é fundamental, seja o conhecimento do espaço da academia, mas também o conhecimento da oralidade, né? Como você trouxe. Durante muito tempo, a oralidade ela foi, né, para os povos indígenas tradicionais, para os povos quilombolas, e foi e ainda é. Contudo, a gente tem um fator limitante, que é justamente essa passagem de geração em geração, porque senão ali permanece, né, quando as populações indígenas dizem, quando morre, né, um ancião, uma anciã, toda a biblioteca morre também. Porque, de fato, é isso, né, tem que ter uma dinâmica da educação de geração para geração. Mas, Ariel, como você pergunta ali, como é que isso funciona, como é que isso pode ser pensado, essa questão do êxodo, né, e como é que isso se perde com esse êxodo, é justamente isso. Bruna, quando ela diz que ela quer investigar isso porque alguma coisa atravessa ela por conta dos avós, das avós, é isso que a gente tem que fazer, registrar essas histórias. Porque, infelizmente, a gente ainda tem a perspectiva de que a história verdadeira ou a história legitimada é a história escrita, né? E se a gente não registra, as pessoas vão lá e registram. E geralmente são pessoas que não são dali. Então, nós que somos dali, que temos essa, né,
somos afetadas por essa realidade, a gente precisa registrar. Ou a gente vem daquela realidade, né? Ou a gente é afetado por aquela realidade. A gente precisa registrar para que isso fique ali e consiga fazer com que as próximas gerações saibam o que era passado naquela comunidade, o que era costume ali, né? Quando você traz sobre, né, a leitura do homem rural, como ele se expressava, as novas gerações agora, elas nem imaginam que aquelas palavras existiam. É a mesma coisa, eu sou 37, 30 mais, né? Eu tenho 37 anos. A nova geração não sabe os desenhos que a gente assistia, porque hoje são outros desenhos, né? Então, essa vivência que a gente teve é totalmente diferente. Então, se a gente não passar, essa geração fica sem conhecer, né? E isso é história também. E aí você trouxe uma coisa importante, né? Sobre os termos. Aí eu lembrei muito da Lélia Gonzalez, né? Quando ela fala que quem educou o nosso país foram as mães negras, as mulheres negras, amas de leite, escravizadas, né, que educavam os filhos da Casa Grande. Era elas que ensinavam a leitura. E essa leitura ela chamou de português. Né, esses erros que a gente considera como erros a partir da língua portuguesa, não são erros, eles são a partir de um processo educativo que é da cultura africana afro-brasileira, que é feito justamente por essas mulheres negras. Né, e aí a gente entra o racismo linguístico, porque se você não fala correto, você está errado. Mas quem é correto para quem, né? Nesse contexto todo de vivência. E aí a gente tem algumas reflexões a partir disso. Lembrei também quando você trouxe sobre essa literatura, né? Os autores que escrevem a partir do seu lugar, trazem essa vivência. Lembrei do texto, do livro do professor Jorge, né? Modernismo Negro, Jorge Augusto, que ganhou, né, o prêmio Jabuti, e para felicidade da UESB, ele é nosso professor, colega de trabalho, meu amigo, eu digo a ele, olha, se eu não fosse sua amiga, eu ia ficar com inveja das suas amigas. Ele se acaba de rir. Mas Jorge traz para essa vivência da literatura um Lima Barreto, questionando justamente esse modernismo, né? Onde é que estavam as pessoas negras da Semana da Arte Moderna, que não se fala, né, nesse contexto literário? E aí, são reflexões que esse olhar, essa lente a partir da perspectiva interseccional, ela permite que a gente possa fazer, né? E denunciar essas matrizes de dominação. Da mesma forma que Renata diz, olha, as crianças de circenses, né? Elas têm uma demanda específica e que não está sendo atendida, elas também estão fazendo uma denúncia. Da mesma forma que você, quando traz essas matrizes de dominação, né? Nos livros, você também está dizendo, olha, o livro não é simplesmente uma escrita, ela tem uma intencionalidade. E ali, dependendo de quem vai fazer a leitura, que vai achar que é comum essas matrizes de dominação, que tem que ser assim mesmo, ou alguém que vai dizer, não, isso não tem que ser assim. Então, é importante essa análise para quê? Para ajudar as pessoas a fazer essa leitura. Então, parabenizo a você. E a minha pergunta é, de onde é que parte muito essa primeira leitura do primeiro texto, né? O segundo você já trouxe. De onde é que parte essa iniciativa de fazer esse relato a partir do texto, do livro que você apresenta? E como é que você vê esse lugar seu, né, dentro da escrita desses dois trabalhos? Pensando na perspectiva política, acadêmica, né? E também social. Daílson, eu queria começar te agradecendo pela condução da mesa, porque gostei muito de ouvir tudo que tu trouxe, teus comentários, e também a questão de quando tu dá o exemplo de Oliveira, né? De quem que a gente pensa quando olha Oliveira no trabalho. É uma coisa que eu faço desde o mestrado, quando eu me entendi uma pesquisadora de gênero, é sempre colocar um aposto nas pesquisadoras que eu estou trabalhando. Então, se eu estou falando de fulana de tal, eu não uso só o sobrenome, eu uso toda a autora, e dou um aposto, quem é essa mulher, né? Eu marco esse nome, porque se a gente olha Oliveira no trabalho, a gente vai pensar num homem branco, a gente não vai pensar na mulher, Gonzalez, a gente não vai pensar na Nélia, né? Então, me senti muito acolhida pela tua fala nesse sentido, e isso é uma luta acadêmica, epistêmica também, justamente porque tem a BNT aí indo na contramão disso. E obrigada também pela tua pergunta em relação a de onde parte, né, a Tiger Lily, essa perspectiva, e isso parte muito do meu lugar também, da infância,
porque a minha mãe sempre lia as narrativas dos contos de fadas e eu cresci muito com uma leitura feminista desses contos, eu acredito. Hoje eu posso dar esse nome porque hoje eu já tenho leitura teórica para dizer isso, porque para minha mãe essas narrativas sempre eram histórias de esperança, não era aquela coisa de que a princesa está esperando o príncipe, não, é uma situação de uma menina que vence um grande desafio e se ela venceu, eu também sou capaz de vencer. E isso me foi passado por ela, e quando eu fui para o mestrado, eu fui entender essas questões, e quando eu categorizei as princesas, é justamente para a gente tirar a personagem feminina desse tribunal. Ah, essa é a feminista e essa é a submissa, como se fossem adjetivos antagônicos, né? Se somos mulheres e pensamos a partir do feminismo, então eu estou enxergando a Branca de Neve como uma personagem em violência doméstica, que é extremamente violentada e abandonada e que vai buscar um novo grupo familiar para poder sair disso. Então, as questões que nos deveriam incomodar não é a situação, por exemplo, o desfecho, mas é justamente essa violência primária que acontece e que faz com que essa menina tenha a única opção, o casamento, como uma vida feliz. Ou seja, existe uma violência anterior aí. Então, encontrar Tiger Lily foi muito nesse lugar, assim, de sempre pensar as personagens femininas dessas narrativas fora da caixa. E eu vou dizer que eu chorei muito lendo esse livro, e foi uma cena também, assim, a leitura desse livro me marcou, porque eu me lembro exatamente na pandemia, eu lendo o livro e a minha mãe comigo, e aí eu começava a chorar e ela me dizia, o que está acontecendo com o tic-tac? Porque eu envolvi ela na leitura junto, e ela ficou muito traumatizada com a história, foi ler depois, mas me vem desse lugar de pensar as narrativas da infância e as narrativas que a gente também precisa acessar, né, não só as crianças, dos contos de fadas, por outros lugares, porque esse lugar canônico já está muito bem consolidado dentro da academia, mas esse não é o meu lugar, porque eu me coloco como uma pesquisadora, bom, eu sou uma mulher branca, eu sou uma mulher que acredita nos contos de fadas, então eu vou trazer essa perspectiva para dentro da minha tese, né? A minha tese hoje se propõe assim, construir uma epistemologia de gênero para análise de contos de fadas. Acho que fugi um pouco da tua pergunta. Obrigada. Não, está totalmente dentro daquilo que eu trouxe, né? Onde é que você se localiza nesse contexto da pesquisa. Podem trazendo questões para a Bruna, não me deixem sozinha não, que eu falo demais. Às vezes eu vou ficar aqui só me ouvindo. Isso que Bruna traz, né, sobre essas incidências, né, e isso que é insurgente, é justamente contra, né, aquilo que está posto, e a gente no coletivo Angela Davis, desde 2018, o coletivo realiza desde 2017 uma escola feminista negra decolonial, onde durante uma semana mulheres do movimento social do espaço acadêmico se reúnem em Cachoeira, Bahia, para poder estudar sobre o feminismo negro. E aí, em 2018, a gente organizou, encaminhou que a gente iria negritar o nome dos autores e autoras. A nossa coordenadora, que é a professora Angela Figueiredo, né, trabalha com feminismo negro, inclusive está em Paraty também. Não sei se ela vai estar em alguma mesa, não tomei parte da vida dela, né, só soube que ela ia para Paraty, para a feira, mas ela escreveu um texto, Epistemologia Feminista Negra, Insubmissa e Decolonial, onde ela traz sobre essas novas possibilidades de escrita, né, a partir da nossa entrada na academia, né, dos grupos historicamente subalternos, onde a gente reconhece o nosso lugar, e esse lugar são variados, né, e a gente escreve a partir também do lugar que a gente chama, a partir da Djamila, lugar de fala, né, que é aquele lugar que eu falo sobre uma vivência, eu falo de uma vivência. Então, onde Bruna fala sobre a vivência dela enquanto uma mulher branca, ela está vendo que a partir desse lugar, ela identifica, né, que são feitas a matrizes opressoras, matrizes patriarcais, racistas, e a gente diz, olha, eu vou me posicionar, como é que eu vou fazer isso? Através das minhas vivências cotidianas, da minha escrita, do que eu puder, né? Então, aquilo que a gente se compromete a fazer colabora para que o mundo, essa cultura que é opressora, ela vá se modificando, né? E é muito difícil mudar uma cultura, porque enquanto a gente está aqui discutindo,
muitas pessoas que não acessam esse espaço, elas continuam com suas vivências, né? Às vezes eu estou na fila, eu fico pensando naquelas senhorzinhas, aquelas senhorinhas, as pessoas que estão ali, eu fico, será que elas sabem o que é racismo? Será que elas sabem o que é uma violência doméstica? E eu fico pensando, né, como é que a gente chega nessas pessoas que não estão na nossa bolha acadêmica, nesse espaço aqui, né? Que não conseguiram acessar, não sabem nem entrar no Meet. Como é que isso vai chegar para essas pessoas? Né? E aí a gente precisa ver como fazer isso a partir do nosso lugar. Porque mudar as lentes exige um novo posicionamento, né? Não tem como eu identificar as opressões e continuar pensando da mesma forma, agindo da mesma forma, porque a gente está contribuindo para que elas permaneçam, né? E além de permanecer, elas se fortaleçam. Né? Então, eu penso que a gente pode, né, pensar essas questões de gênero a partir de várias questões, e eu falo com as minhas estudantes, agradeço a você, viu, Bruna, pela sua tese, espero que futuramente eu estou lhe seguindo. Se Renata também tiver rede social, tiver interesse também de adquirir seguidoras para curtir, saber do que é que você está fazendo, Renata, põe aqui o seu Instagram, sua rede. Já estou seguindo Bruna para quando ela postar, terminar de defender a tese, eu trabalhar com os meus estudantes de pedagogia, porque a gente agradece, né? As possibilidades de vivência, quando eu digo sobre lá na escola, os corredores, aí eu peço para que elas possam ir nas lojas e ver os corredores de brinquedos para meninas e meninos, né? Dentro aí há várias leituras de gênero. E aí elas não tinham pensado nisso, porque ninguém nos ensinou a pensar, né? Algo como se fosse natural. Da mesma forma que as opressões raciais, né? A heteronormatividade, que a gente tem que ser. Todo mundo é direcionado para ser heterossexual. É tanto que, quando a gente se percebe como uma pessoa que não é heterossexual, a gente tem que se assumir. Você não vai se assumir, não? Por que a gente precisa se assumir se os héteros não se assumem? Eu sou uma pessoa hétero e defendo sempre, porque eu vejo o lugar que a comunidade LGBT sofre, né? E eu vejo que são opressões, violências, de violência letal, violência simbólica, todo tipo de violência, né? E eu sempre dou um bom exemplo que é a perspectiva afetiva, por exemplo, né? Se eu encontrar uma pessoa, eu posso pegar na mão dela, sentar no banco da praça, as pessoas vão passar e vão dizer, olha que casal lindo. E se for uma pessoa da comunidade LGBT, o risco que corre é um risco de morte, dessa pessoa estar ali sentada e ser agredida até a morte, como a gente tem visto, né? Mulheres trans, elas só têm expectativa de vida até os 35 anos. Eu, enquanto a pessoa, uma mulher hétero, eu tenho uma expectativa de vida muito maior. Então, minha luta tem que ser para que as mulheres trans, elas também tenham uma expectativa de vida alta, porque são sujeitos de direitos igual a mim, né? Igual a nós. Então, essas vivências, elas precisam ser levadas para a sala de aula da educação básica, porque eu penso que é nesse lugar que a gente vai furar esse ciclo colonial de opressão, né? Porque as crianças, elas vão crescer sabendo que a outra pessoa é sujeito de direito, não são objetos, e que todas as pessoas, elas podem ser jogadoras, elas podem ser professoras, elas podem ser enfermeiras, astronautas, o que elas quiserem, porque todas as pessoas, elas têm capacidades, têm habilidades que podem ser desenvolvidas ou não para determinadas áreas, né? Não é determinado pelo gênero ou pelo elemento biológico. Então, são questões que a gente precisa potencializar nos espaços onde nós estamos, né? Que às vezes é o avô, a avó, a mãe, o pai, uma conversa difícil e contínua, porque não é fácil desconstruir a perspectiva cultural. Muito difícil. Ninguém vai ter mais perguntas para as meninas, para as nossas apresentadoras, não acredito nisso. Dúvida? Não ficou nenhuma dúvida, eu sei que elas apresentaram muito bem, mas eu não acredito que não ficou nenhuma dúvida. Pode falar, Bruna, acho que você ia abrir o microfone, né? Não, tô rindo só aqui da questão, mas eu tava, acho que eu fiz menção de abrir o microfone porque eu ia sugerir um livro, quando tu falou a questão da vivência trans. Agora na sala das 4, minhas alunas vão apresentar, para quem se interessa pelo tema e gostou de saber do tic-tac, uma perspectiva também alinhada às questões da colonialidade de gênero, que é de uma autora trans argentina, Camila Sosa Villada, não sei se vocês conhecem, um livro belíssimo, se chama O Parque das Irmãs Magníficas. Ele foi recentemente agora reeditado pela Companhia das Letras, então mudou o nome. Eu acho que está como As Malditas agora, mas é o mesmo livro, e eu recomendo fortemente a leitura, é um livro maravilhoso.
Agora as 4 elas vão apresentar para quem tiver no próximo GT. Qual é o número do GT, Bruna, para a gente poder entrar direitinho no link? Deixa eu ver aqui no meu e-mail, eu já digo aqui para vocês. Espera aí. Aqui, achei. É o GT2. Pronto. Então, quem quiser saber mais sobre o tema, vocês podem ir lá no GT2, dizer que veio pela ProBruna para assistir os trabalhos. Ninguém tem mais nenhuma questão, nenhuma colocação, curiosidade, ninguém ficou curioso para saber da vida de todos. Eu tenho alguns Pode comentários, falar, Carol. mas antes, o nome das suas alunas são Ana Luísa e Bruna? Não, a Ana Luísa vai apresentar no domingo, a Bruna ali sou eu no nome, mas a Ana Luísa vai sim. apresentar domingo, é a Dandara e a Valentine, elas vão apresentar agora às Perfeito. 4. Isso. Beleza. Eu queria só comentar de coisas que vieram para mim. Primeiro que, para quem estiver de fora, o Flip é a feira que está acontecendo literária em Paraty, né? Não sei se todo mundo está sabendo. Vai até o dia 26 de julho. E todo esse debate em relação à literatura, a histórias, assim, me fez lembrar muito da Chimamanda Ngozi Adichie, porque não tem como não falar dela também quando vai falar de história e como o poder também tem a partir de todas as histórias possíveis, por justamente, né, aquele TED Talk dela que eu já revi sei lá quantas vezes sobre o perigo da história única, é justamente isso, né, porque quando a gente vai trazer, dar palco talvez seja melhor, não sei, abrir espaço em vez de dar voz, mas seria justamente isso, né, de não ser só uma história única a partir de um papel de um homem branco falando sobre outros, né, e que outros, entre aspas, porque somos todos, sabe, estamos todos lá, não somos outros, estamos todos no mesmo... Opa, o Val entrando. Mas enfim, eu de novo agradeço as duas a trazerem justamente as suas histórias mesmo. Bom, eu já me sentindo íntima, Val também, né? A pessoa responsável por essa organização geral. Gostaria de dar uma palavrinha, que aqui a gente já chega assim, ó, trazendo a pessoa para... Entrou, vai ter que falar. Muito obrigada. Pegamos de surpresa, mas pode se organizar aí para fazer sua fala, viu, Val? E aí, pessoal? Abriu o Desculpa. Boa tarde a todos e todas. Eu tô só passando o olho para ver se está tudo certo, se estão precisando de ajuda com alguma coisa. Daílza, obrigado, viu, pela condução. Carol, obrigado pelo suporte. Eu tô achando o evento muito lindo. Tô circulando pelos GTs, está tudo muito cheio. E aí eu tô dando uma olhadinha, gente. Boa tarde a todo mundo aqui. Obrigada pela presença e pela iniciativa também, né, de proporcionar tantos diálogos necessários nos nossos GTs. Aqui o povo está com vergonha de falar, de perguntar, né? Então, tá igual a gente sorteia, se fosse no presencial, a gente ia entregar as perguntinhas, né? Antes de começar, igual a gente faz na sala quando traz um convidado. Vocês façam perguntas, viu? Não deixa o palestrante falando sozinho, não. Ou faz a chantagem de dar um doce no final, né? É, isso mesmo. Mas aqui, ó, não vai ficar. Só tem como ser um certificado, mas vocês já vão ganhar, né? Então, nem conta. Bom, diante das falas de vocês, né? Vocês responderam ao Val aparecendo aí, com nome, sobrenome e imagem. Obrigada. Eu gostaria de perguntar para a Bruna, né? Antes da gente encaminhar para a Bruna e para a Renata. Antes da gente encaminhar para as nossas considerações, né? Já finais. Como é que vocês percebem os desafios, né, na perspectiva contemporânea desses espaços que vocês apresentaram, né, os espaços censes, os espaços literários, dessa produção a partir dos saberes e locais insurgentes?
como é que vocês percebem esses desafios, né, para a construção desses estudos que vocês estão fazendo a partir dos locais que vocês situaram, né, as pesquisas e as reflexões? Bom, eu, sinceramente, eu imagino que a minha pesquisa está bem situada nesse lugar de não aceitação, e vou explicar por quê. Justamente na minha banca de processo seletivo para o doutorado, então isso já faz 3 anos, eu já estou me encaminhando para o final do doutorado, eu ouvi de um professor que eu nunca ia realizar essa pesquisa ali, porque não era do interesse da universidade. E eu gosto de dizer isso porque aqui estou eu quase doutora em princesas, como eu afirmo esse lugar, justamente porque é considerado uma narrativa inferior, uma narrativa menor. E quando eu circulo pelos eventos, especialmente aqueles ou de gênero ou de narrativas da infância, eu estou sempre nesse entre-lugar, porque eu ainda não conheci um igual, né? Eu não conheço outro pesquisador que traga a mesma perspectiva, né? Uma epistemologia de gênero, uma perspectiva de gênero nas narrativas de infância. Tem pesquisadores brilhantes que trabalham as narrativas da infância, tem pesquisadores brilhantes que trabalham o gênero e pesquisadoras, mas essa interlocução ainda é um caminho muito Travou. Eu acho que a Bruna voltou. Ela avisou que estaria com um contato complicado. Ela estava na feira, né, de Paraty, e aí ela saiu, mas deve estar voltando já. Acho que é meio que de uma empolgação também, né? De ocupar esses espaços simultaneamente que seja. É. E às vezes, assim, já está marcado, né? Então você nem consegue estar, dizer, olha, não tenho como fazer, né? Não tem como, mas faz parte do processo também. São muitos eventos que são realizados, né? Nas mesmas datas. E enquanto a Bruna retorna, né? A gente pode ir ouvindo a Renata sobre os desafios que ela considera, né? Nesse espaço onde ela estudou, que são os espaços de educação circense para crianças com deficiência, né, intelectual e outras deficiências, pensando o atendimento educacional especializado. Então, a minha pesquisa, ela ela tem uma lacuna, né, nas pesquisas, nas últimas pesquisas recentes, porque não tem, acho que muitas, as famílias circenses, algumas não têm filhos, né, com deficiência, então, assim, é uma minoria, né, que está buscando ser valorizada, né, mas existe, né, há famílias com filhos com deficiência que têm que ser acolhidos da melhor forma possível nas escolas, né. A minha pesquisa, ela ganha um certo significado na educação inclusiva, né? Mas ainda temos desafios que têm que ser, as barreiras, né, que têm que ser superados, né, na sociedade, né? Na região que eu sou, que é no estado de São Paulo, depende muito. Tem políticas públicas que já estão sendo adotadas, né, para valorizar a educação inclusiva, mas infelizmente a gente ainda encontra alguns desafios, né, burocráticos, né, que nem nessa minha pesquisa, a professora que estava atendendo esse aluno, esse estudante com deficiência intelectual, disse que não tinha um portfólio, um documento, um PDI das outras escolas municipais que a menina frequentou. Então, assim, tinha que ter um diálogo, né, uma integração, né, uma inclusão, né, entre essas professoras que atenderam a criança nas outras vezes. Então, assim, eu acho que tinha que ter um portfólio, né, de acompanhamento, tudo, tinha que ter um diálogo entre as professoras, né, tinha que ter uma união, né, da comunidade em si, mas, infelizmente, a gente vê ainda, assim, algumas barreiras, né, o capacitismo, barreiras atitudinais, barreiras comunicativas, enfim, ainda a ser superadas. Mas aqui no estado de São Paulo tem algumas políticas públicas que estão caminhando para ter essa superação, graças a Deus. Obrigada, Renata. Isso que você traz sobre a organização é fundamental, né? Porque a gente sabe
que coletivamente a gente consegue galgar novos espaços, né? E principalmente a construção de políticas públicas que são todas produzidas a partir dessa pressão dos movimentos, das associações, e principalmente dessa busca coletiva, né, pelo direito, porque a gente tem um país muito grande, com vivências e contextos diversos, né? As pessoas cisenses têm uma dinâmica diferente daqui de São Paulo, né? Daqui da Bahia, de onde eu falo. Tem alguém da Bahia aí? Acho que não, né? Se tiver, vocês colocam aqui no chat. Então, são vivências diferentes, né? Mas que em algum marcador se assemelham. Então, é importante essa luta, né? Buscar as associações. Aqui na UESB, a gente tem a professora Alda, que ela trabalha com circo, né? Então, ela que faz no curso de teatro e dança os espetáculos circenses, né? Que estão ligados com a temática, e o trabalho dela tem sido muito bom, né, em apresentar para nós esse espaço de produção do conhecimento, que muitas vezes não é pensado em muitos cursos, né? Então, a gente tem dialogado bastante com o pessoal de pedagogia e a professora Alda, porque é importante, né, para esse contexto de educação, na perspectiva da educação infantil, né, das crianças. Então, de combater, e esse diálogo, como eu te falei, eu nunca vi nenhum trabalho, né, nenhuma perspectiva de apresentação e questionamento sobre isso, mas, como eu também trouxe para a Bruna, né, é importante que vocês continuem, porque é daqui que parte, né, você, daqui uns dias, daqui uns anos, e dizer que foi nesse evento que você teve esse retorno da importância do seu trabalho, e principalmente de uma ação efetiva de construção de políticas públicas, né, para esse público. Então, enquanto eu não sei se a Bruna vai conseguir voltar, né, ela já tinha falado sobre a questão da internet, né, e do sinal que ela estava. Então, eu celebro Bruna, né, depois eu passo a falar para a Renata fazer as considerações finais. Eu celebro Bruna, que ouviu que ela não ia ser doutora, hoje ela é doutora das princesas, daqui a pouco vai ser doutora das princesas, né. Celebro vocês também, que estiveram aqui, estão aprendendo. Celebro Renata, né, que traz esse tema tão importante, e esses temas que partem de lugares e dos sujeitos historicamente excluídos e que a gente sempre ouve, né, nas seleções de mestrado, de doutorado, e em vários espaços que são temas ativistas, né? São temas que não têm relevância acadêmica, e é justamente por questionar o lugar da hegemonia. Então, ninguém quer ter seu lugar de privilégio questionado. E é por isso que essas pessoas que já estão lá, elas deslegitimam as nossas temáticas de pesquisa, deslegitimam os nossos lugares de existência e de ocupação também. Eu tenho uma amiga, Silvana Bispo, que hoje ela é doutora, mas quando ela estava na graduação, ela foi a primeira da turma de cotas da Universidade do Estado da Bahia, que é a UNEB, no campus de Santo Antônio de Jesus, no curso de História, e ela ouviu na sala de aula que dali daquela sala não ia sair nem um mestre, nem um doutor, porque era a primeira turma de cotas, né? Então, há essa discussão de que as cotas, elas fazem que o curso caia na avaliação. Esse é um discurso extremamente racista e que fortalece a hegemonia, né? Então, Silvana ouviu isso e várias outras coisas. Hoje ela é doutora, né? Poucos doutores saíram dali, e por incrível que pareça, os doutores são os alunos e alunas negros e negras daquela turma, né? E com isso a gente percebe que esse discurso das pessoas trans, quando entram na universidade, da comunidade LGBT, quilombolas indígenas, é igualzinho a 2004, quando as cotas foram aprovadas lá na UNEB, que essas pessoas não vão a lugar nenhum, né? E que, se forem, não vão muito longe, né? Como Renata trouxe, isso é uma fala capacitista, né? E a gente precisa estar o tempo inteiro combatendo essas falas, porque todas as pessoas, como eu disse e reforço, têm habilidades e competências para desenvolver os trabalhos que estiverem aptos às suas identidades, às suas vivências e aos seus conhecimentos, né? Então, é importante que a gente esteja nesses espaços, né, vivenciando outros relatos, né, outras experiências, e principalmente que a gente veja que existem outras pesquisas que estão sendo realizadas, porque assim a gente vai percebendo que a gente não está só, né, e que essas discussões, elas permeiam o cotidiano, mas, para além disso, elas estruturam uma rede de pesquisa
uma rede de questionamentos, uma rede de fortalecimento interno e externo que é coletiva e que há uma necessidade urgente de ser construída, né? Para que a gente saiba e perceba que pesquisadores de São Paulo, do Rio, da Bahia, de outros lugares não estão sozinhos. Então, esses eventos, eles são fundamentais para que a gente vá percebendo isso. Parece que quando a gente sai desses lugares, parece que o mundo dá certo, né? Que a gente vai conseguir fazer tudo que a gente quer. Porque o conhecimento, o ativismo, ele é utópico, né? Então, a gente vê o discurso e diz, professor, é tudo muito fácil falar, mas eu não falo baseado em somente uma ideia de acreditar, né? Paulo Freire fala da pedagogia do esperançar. O que é que nos move é a esperança. Esperança que eu vou apresentar um bom trabalho, esperança que amanhã eu vou terminar minha graduação, terminar meu mestrado, meu doutorado, esperança que eu vou ser aprovado em um concurso, que eu vou ter um trabalho, que eu vou ter uma família, que eu não vou ter uma família, que eu vou viver só. Então, são perspectivas de esperança. E a nossa esperança que amanhã o mundo seja melhor, né? E essa esperança que nos move nos nossos trabalhos, nas nossas vivências, né? E eu não falo baseado somente nesse esperançar de algo que a gente não vê, mas de mulheres negras, principalmente, e grupos que estiveram historicamente lutando para que nós estivéssemos aqui. Cada pessoa aqui negra, da comunidade LGBT, grupo de mulheres, né? E essas pessoas estiveram lutando e sonhando com esse momento, sonhando que a gente pudesse estar aqui ocupando nossos espaços em cada uma das nossas cidades. Então, eu não tenho como dizer que eu não acredito que o futuro pode melhorar, sendo que alguém acreditou que eu podia estar aqui. Né? Eu, enquanto uma mulher negra, filha de lavadeira, e hoje eu sou professora universitária. E mudei a realidade da minha família, né? Então, minha mãe não estudou, hoje eu sou, daqui a pouco também, do grupo de Bruna, serei futura doutora. Então, nós precisamos acreditar, para além do esperançar, né? É um acreditar que é fincado em quem já fez, já acreditou e sabe que dá certo. Então, a gente precisa sair desse momento aqui com essa perspectiva de que vai dar certo porque alguém já fez e deu certo. E aí, eu passo a fala para que Renata possa fazer as considerações finais dela e quem sabe a gente consegue que Bruna consiga retornar, né? Senão, a gente vai fazendo as organizações para nosso encerramento do GT3, mas já preparando para os próximos GTs que vão começar às 16 horas, tá bem? Pode ficar à vontade, Renata. Realmente, né, esse evento científico é um espaço riquíssimo, né, com bastante pesquisas super relevantes socialmente, né, que podem evoluir, mudar a nossa sociedade, né. O Brasil é um país que realmente eu tenho esperança que a educação vai ainda avançar muito, muito, vai evoluir, e todas as nossas pesquisas, né, dos grupos que são marginalizados socialmente, em todas as áreas, vai evoluir, vai buscar uma qualidade de ensino, de vida, né, para melhorar a nossa sociedade hoje. O Brasil é um país que eu tenho esperança que vai melhorar e vai evoluir em todos os aspectos. E esse evento, né, é muito rico, né, com vários tipos de pesquisas que são experiências vivenciadas, assim, excelentes e com excelentes frutos para as próximas políticas públicas, né? Eu concordo em tudo que você falou. Obrigada, Renata. Passo para a Carol, que ela também, aposto que ela tem muitas coisas para falar, que ela está aí atenta, ouvindo tudo, e para também fazer as considerações, e a gente vai aguardando Bruna. Ai, eu só, enquanto monitora, né, dessa sala, fiquei muito feliz com as apresentações, muito obrigada por falar, e muito obrigada, Dailza, também por trazer suas considerações. E eu fiquei cada vez mais empolgada também para ver os outros GTs, para continuar essa circularidade de saberes, de conhecimentos, né, de epistemologias, e de retomar, assim, a valorização para essas epistemologias insurgentes, né, vamos dizer assim, que é o tema da sala, né. E ainda no tema da sala, que atravessam muros, a gente está muito, enquanto sociedade, enquanto academia também, muito fechado, né, meio que esse propósito de eventos científicos, mesmo, de eventos das áreas, de saber, de
trazer essa porosidade, né? E eu imagino que a gente está de passinho em passinho fazendo isso, assim. Geralmente eu sou mais pessimista quanto a perspectivas de melhora, mas eu acho que, falando de encontros e potências, é muito isso mesmo, né? De contatos, de aprendizagens que vão ser só na alegria, né? Apesar de muitas vezes virem do sofrimento também, né? Porque de algum lugar todas nós chegamos. Eu acho que muito obrigada por todo esse encontro, por toda essa sala, essas falas, esses interesses. E imagino e eu espero também, que nos inspiremos mais, cada vez mais, para continuar nesses espaços e trazer o que a gente trouxe aqui também para fora desses espaços. Obrigada, gente. Obrigada a você, Carol, pelo suporte, né? Por estar aqui conosco, pela sua atenção e principalmente, né, pelas suas falas, que também são fundamentais. Vou abrir para que se alguém quiser falar alguma coisa, trazer alguma pontuação, não necessariamente perguntas, né? O que aprendeu hoje à tarde, uma coisa nova, uma coisa que já sabia, mas que fortaleceu a aprendizagem, podem ficar muito à vontade. Não fique com vergonha, não, viu? Estamos entre amigos e amigas. Se Eita, preferirem por chat também, eu posso ler. é verdade, vocês estão com vergonha hoje, hein? Eu vou dar um tempinho para, né? Vai que a pessoa está digitando. E Bruna acho que não conseguiu voltar, mas publicamente, né? Agradecemos a Bruna por trazer as suas contribuições, a partir do seu trabalho, das suas vivências também, né? E não esqueçam, se vocês forem, né, continuar, tiverem disponibilidade de participar dos próximos GTs, hoje e amanhã, né, nós temos, e domingo também. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato com a comissão organizadora, que estarão disponíveis para que vocês tirem suas dúvidas, né, e sejam atendidos e atendidas. Como Renata trouxe aqui, né, o evento está muito bem organizado. Eu sou suspeita, né? Mas o evento está muito bem organizado. Mas mesmo assim, se surgir alguma dúvida, surgir alguma necessidade, vocês podem entrar em contato, né? Que a gente vai estar colaborando para que vocês, o mais breve possível, possam estar sendo atendidas. Pelo tempo, eu acho que ninguém mais vai querer fazer nenhuma colocação. E aí eu já agradeço a vocês, né, pela presença. Sei que às vezes a gente quer participar, mas por vários motivos a gente não participa. Mas nos próximos eventos, participem, dê a opinião de vocês, porque a gente está num momento de partilha. Não existe certo ou errado, existe o nosso ponto de vista. Que se por acaso tiver alguma incoerência com a discussão, com algum pensamento, né, a gente vai sinalizar de forma muito respeitosa, porque nós estamos aqui para aprender, né, aprender, dialogar e ampliar os nossos horizontes. E para finalizar esse momento, eu vou ler um texto. Deixa eu dar uma olhada aqui de Tatiana Nascimento, onde ela fala sobre cadê? Se é esse aqui. É esse mesmo. De Tatiana Nascimento, que é Apocalipse Queer. Nós vamos destruir tudo o que você ama e tudo o que você chama de amor. Nós vamos destruir, porque você chama amor à pátria, o que é racismo, você chama de amor a Deus, o que é fundamentalismo, você chama de amor à família, o que é sexismo homofóbico, e você chama transfobia de amor à natureza. Você chama de amor pela segurança, o que é militarismo, e o capitalismo. Você chama de amor pelo trabalho, o que você chama de amor à humanidade, é especismo.
E esse seu amor pela palavra, na real, é só um caso histórico de má tradução, que convenientemente chama Deus de ele, mas se liga, nós somos seu apocalipse queer. E o que você chama de amor pela liberdade e pela justiça, toda essa sua ideia de civilização é assassinato, genocídio. Quer matar tudo que ri, que goza, que dança. Quer matar a gente, mas quer vinga. E que ninguém sente, e que nem semente de erva daninha, a gente sobrevive. Tá vendo? Já começou. Sente a pulsação vibrando. O chão é o beat do nosso coração. Porque a gente que você amaldiçoa, em nome do seu amor doentio, normativo, segregador, a gente que é amante, a gente é que vive e se espalha. A gente é que vive e espalha amor. É um texto de Tatiana Nascimento para dizer sobre esses corpos, saberes e vivências insurgentes que a gente tem falado aqui no evento, mas que reverbere para outros espaços onde a gente esteja atuando. Muito obrigada por hoje e aguardamos vocês nos próximos GTs e nas próximas mesas. Antes da gente terminar, eu vou fechar aqui a gravação para quem se sentir confortável, para a gente fazer uma foto final de como, né, de quem está presente aqui, só para comemorar também o nosso encontro. Vou fechar a gravação aqui. Parar.